Mas hoje nós vamos tratar da terceira característica de uma vida sem propósito. Às vezes é importante nós falarmos como é uma vida sem propósito, para nós entendermos o que seria uma vida com propósito. Os irmãos me entendem, sim ou não? Nós estamos agora traçando o perfil daquelas pessoas que não vivem por um propósito. Nós estamos tratando o perfil daquelas pessoas que simplesmente deixam a vida levar elas. E elas não são capazes em momento nenhum de mudar o curso e o destino das coisas. Porque pessoas sem propósito, elas vão na direção que o vento sopra. Alguns dias atrás, nós já falamos da primeira característica, que pessoas sem propósito são pessoas confusas. Há um embaraço na mente delas, elas não sabem o que querem da vida. Uma hora elas estão entusiasmadas com uma coisa, em outro momento estão entusiasmadas com outra coisa, em outro momento elas já estão entusiasmadas com outra coisa, e da mesma forma que essas mudanças acabam causando e gerando uma falta de confiança naquelas pessoas que andam próximas a ela, em um dado momento, ela vai entrar em parafuso, porque ela diz: eu já tentei tantas coisas e eu não consegui ir adiante em nenhuma delas. Então ela vive uma vida confusa, com um nó na cabeça. A segunda característica de uma vida sem propósito, nós vimos semana passada, são pessoas que vivem sem nenhuma motivação. Elas são completamente vazias de motivação. Ou seja, é aquela pessoa que não encontra ânimo para buscar absolutamente nada em sua vida. Pessoas que não têm um propósito, então elas não têm razão de estar fazendo o que alguém diz que ela deveria fazer. Ela não encontra motivo, como já estou cansado de falar aqui para vocês, de sair de casa, de levantar de manhã bem cedo, de dar um salto da cama e dizer: estou pronto para o dia de hoje. Ela não tem propósito. Por isso, tudo aquilo que faz parte da vida dela é ruim. O trabalho é ruim, as pessoas são ruins. Não há nada de bom que ela consiga enxergar ao seu redor, porque não há um propósito. Então ela não tem motivação. O trabalho para ela é um peso. Tudo é um peso. Sabe, nada a motiva. E hoje eu quero falar sobre a terceira característica. Então você já viu, se você está caminhando com uma pessoa, ela é muito confusa, não te dá uma direção clara, é porque ela não tem propósito. Segunda característica, se ela não tem motivação para fazer alguma coisa, é porque ela não tem. Então é importante você ler as pessoas que estão próximas a você, para você não perder tempo com elas. Isso é muito importante. Porque você perder tempo com pessoas sem propósito te leva a um desgaste. E a terceira característica de uma pessoa sem propósito é que ela tem rancor de si mesma. Anote isso. Terceira característica de uma pessoa sem propósito é que ela tem raiva dela mesma. Anotaram?
Então entenda isso. A resposta para tudo que fazemos na vida deve apontar para um propósito. Alguém não precisa dizer para mim qual é o propósito da vida dela. Algumas horas com ela, ou poucos dias com ela, logo eu vou fazer uma leitura do significado da vida dela. Logo eu vou descobrir por que e para que essa pessoa vive. Ela não precisa me dizer. Eu só preciso ouvir e confirmar o que ela diz pela sua ação. Então o que alguém diz e faz, deixa claro para mim qual é o propósito dessa pessoa. Então, você percebe muitas vezes, quando você vai conversar com alguém, qual é o foco da conversa dela. Ela fala mais sobre o quê? Qual é o tema da vida dela? Todas as ocasiões que você conversa com ela, sobre o que ela está falando? Ela não precisa dizer para você que esse é o propósito da vida dela. O que ela fala com você, o que ela expressa, o nível de conhecimento que ela traz sobre isso, aquilo ou aquilo outro, revela que ela conheceu, entendeu e está vivendo o seu propósito. Porque o que predomina? O que predomina na vida dessa pessoa? O que predomina nas conversas dela? Qual é o tema que predomina na vida dela? Alguém teria dúvida de ouvir Jesus e não entender qual era o propósito de vida dele? Porque o propósito de vida dele apontava para a libertação, a cura e a salvação do pecador. Você não encontra Jesus todos os dias tendo que dizer quem ele era. Porque o que ele fazia e o que ele falava já dizia quem ele era. Os irmãos estão me acompanhando? Então o que eu falo e o que eu faço diz que é o meu propósito. Diz para que eu estou aqui. Diz para que você está aí. Eu não preciso ficar todos os dias dizendo, olha irmãos, meu propósito, não esqueçam, olha, o meu propósito, não. O que eu digo e o que eu faço revela a qualquer um qual é o meu propósito. Porque esta é a minha vida. Eu não tenho que me esforçar para fazer isso. Eu não tenho que me matar para fazer isso. Eu não tenho que ser arrastado para fazer isso. Eu não tenho que sair amarrado para fazer isso. Se o vento está ao meu favor, aleluia, é menos esforço. Mas existem horas que o vento fica contrário. Isso vai exigir um pouco mais de esforço. Há horas em que as coisas vão dar erradas. Isso vai exigir um pouco mais de dedicação ainda. E não o meu afastamento. Então, quando nós nos levantamos pela manhã, nós nos levantamos para expandir ou nos levantamos para remover o que está impedindo a nossa expansão. Seja por uma coisa ou por outra, eu estou disposto. Seja para expandir ou para remover o que está expandindo, o que está impedindo a minha expansão. Eu estou disposto. Levanta a sua mão e diga. Seja para expandir ou para remover o que está impedindo
a minha expansão, eu estou pronto. Então, a resposta para tudo o que fazemos da vida aponta para um propósito. Nós não começamos nada, nós não permanecemos fazendo o que estamos fazendo, e nós não terminamos se não tivermos um propósito. Então, nada começa, nada permanece, nada termina, coisa alguma, sem um propósito. Então, agora entrando na mensagem dessa noite. Como é a vida sem um propósito? Alguém pensa que a vida sem um propósito é só dormir. Eu também acho que existem pessoas que, quando não tem propósito, elas só dormem. Tem quem paga a conta para ela. Tem quem paga a comida que está na mesa. Quem tem paga o calçado que ele põe no pé. Tem quem paga a roupa que ele veste. A conta de luz que ele assiste televisão e toma banho de chuveiro quente. Ah, mas isso também é um propósito, viver às custas dos outros. É abuso, né, pastor Marcelo? Não deixa de não ser um propósito. Eu nasci para viver às custas dos outros. O problema é quando esses outros não existirem mais na sua vida, o que vai ser de você? Vou falar uma coisa para você aqui. Um dia você não vai ter mais seu pai. Estou falando com os jovens agora. Um dia você não vai ter mais sua mãe. Seu irmão mais velho não vai estar nem aí para você. Você vai virar um mendigo de rua? Pense nisso um pouco. Esse fato me chamou a atenção. Quando eu vi filhos de amigos meus, dentro do ministério na igreja, que pensavam que pai e mãe eram eternos. E pai e mãe morreram. Pai e mãe não existe mais. Pai e mãe foram embora. E eu fico olhando para a vida deles hoje, são pobres, coitados na vida. Precisam de favor e de misericórdia. Mas até quando vai esse favor e essa misericórdia? Se você não criar um propósito na sua vida, desculpa a palavra criar, nós não usamos essa palavra. Se você não descobrir e entender o seu propósito na vida, você não tem futuro. Quem não tem propósito, não tem futuro. Escreva isso. Quem não tem propósito, não tem futuro. Dancing Days. Quem assistiu o filme sabe. Flashdance. Flashdance. É tanta coisa na cabeça. Flashdance. Quando a menina vai abrir mão de fazer o teste para dança, o rapaz fala para ela: quem não tem sonho, não tem futuro. Vai lá e dança. Fala para quem está aí do seu lado, acorda ele. Quem não tem propósito, não tem futuro. Mas a terceira, vamos na característica, né, minha gente? Terceira característica, então, de pessoas que não têm propósito, é rancor de si mesma. O que é rancor? Escreve aí, o que é rancor? Rancor. Rancor é um sentimento de aversão. Diga, sentimento de aversão. Sentimento de aversão. Por uma experiência negativa que nós tivemos. Quando nós temos uma experiência negativa, isto gera uma aversão. E nós podemos ter uma aversão a coisas e podemos ter aversão também a pessoas.
Coisas, eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Eu não gosto daquilo outro. Aí você vai conversar com a pessoa por que ela não gosta. Não é porque ela nunca experimentou. Ela não gosta porque ela teve uma experiência negativa. Ela criou uma aversão àquilo. Existem pessoas que não suportam que outros falam ou falem o nome de outra pessoa perto dela. Olha, quando você fala nesse nome, você quer continuar sendo meu amigo, não fala mais nesse nome perto de mim. Porque ela criou uma aversão, ela tem um rancor, ela teve uma experiência negativa com aquela pessoa. Isso gerou uma aversão. Ela sempre pensa, ela sempre acha, ela acredita que nunca vai vir nada de bom de lá. Sempre vai vir algo ruim. Ela criou uma aversão. A gente até consegue viver assim. Com aversão de coisas, com aversão de pessoas. Enquanto elas não estão próximas de nós, a gente já tem um pouco de sossego, de paz. Mas você já viu quando você está no ambiente e aquela pessoa chega? Acabou a festa. Está todo mundo sorrindo, mas para você aquele é um ambiente... Você começa a suar, está fazendo frio, está 5 graus e você já está suando. E essa festa que não acaba... Porque você tem aversão à chegada, à presença daquela pessoa. Na ausência, a gente até consegue viver. Mas sabe de uma coisa? Isso se torna muito difícil, ou torna a nossa vida difícil de ser vivida, quando nós voltamos esse sentimento para nós mesmos. Quando você passa a ter raiva de você. Quando você passa a ter aversão de você. Mas, bispo, isso é possível? Isso é possível. Na maioria das vezes, quando nós questionamos a razão da nossa existência, isso tem a ver com a nossa falta de propósito. Porque um fracasso, uma experiência negativa, seguida de outra, isso começa a criar uma mensagem para você. As nossas experiências infrutíferas, elas acabam criando uma mensagem. Essa mensagem, ela estabelece uma fortaleza em nossa mente e nos impede de viver um propósito. Tomara que tenha sido 1 ou 2 ou 3 vezes, mas tomara que tenha sido 1 ou 2 ou 3 vezes no máximo que você tenha dito: eu não sirvo para nada. Eu sou um burro. Eu sou um jumento. Eu sou um idiota mesmo. Eu não presto para nada. Quantas vezes você já repetiu isso na sua vida? E a repetição disto vai levando você a criar
uma aversão de você mesmo. E quando eu crio uma aversão de mim, eu me sinto mal. Eu me sinto mal. Mas não é mal com ele, nem mal com ela, e nem mal por causa dessa cadeira. Eu me sinto mal comigo mesmo. Se eu pudesse, eu fazia igual avestruz, dizem, né? Eu nunca vi um avestruz fazer isso. Só em filme, sei lá, em desenho animado, né? Que ele abre um buraco e coloca a cabeça dentro no chão. Se eu pudesse, eu fazia isso. Se eu pudesse, eu me escondia de mim mesmo. Eu abria um buraco e me enterrava nele. Eu entraria debaixo de uma cama, eu me trancaria dentro do guarda-roupa. Eu desapareceria do mundo. Por quê? Porque você está revelando aversão a você mesmo. Eu sou um fracasso. Mas saiba de uma coisa, todos nós sofremos reveses na vida. Todos nós ganhamos e perdemos, mas temos que estar dispostos para levantar e lutar outra vez. Mas quando você não tem um propósito definido, você não tem essa força. Raiva de si mesmo. Quando você chega nesse nível, você quer distanciar das pessoas que se aproximam de você para envolver você num propósito. Olha para mim. Pessoas que fogem de um chamado é porque elas carregam uma aversão a elas mesmas. Deus nessa noite quer curar você. O Moisés era um homem que tinha aversão de si mesmo. O Moisés, não o missionário Moisés. O Moisés que tirou o povo da terra do Egito, ele tinha uma aversão a ele mesmo. Quando Deus o chama, aquela experiência maravilhosa de uma árvore pegando fogo, o fogo não consumia, e aquilo chama atenção, ele vai para lá, e do meio daquele fogo, daquela uma árvore, o negócio fica mais poderoso ainda, sai uma voz, tira o chinelo do teu pé, o lugar é santo, e Moisés vê que está diante da glória de Deus. Ele não está imaginando que Deus vai revelar para ele o seu propósito de existência. Por que ele nasceu? E Deus diz, você vai lá no Egito e você vai tirar o meu povo. E ele diz, mas quem sou eu para fazer isso? Mas sabe por que Moisés estava dizendo, quem sou eu para fazer isso? Porque há 40 anos antes, há 40 anos atrás, ele havia tido uma experiência. Quando ele viu um egípcio e um judeu brigando. E o judeu estava perdendo a briga por egípcio. E ele então parte para cima do egípcio, ele mata o egípcio e esconde o egípcio na terra. Olha para mim. Existem algumas atitudes que já são sinais do seu propósito. Aquela indignação que Moisés teve para partir para cima do egípcio, que estava para matar um judeu, gente do seu sangue. Isso já revelava, isso já trazia à mente dele o entendimento do seu propósito de existência. Ele já conheceu o significado da sua vida. Eu vim para libertar um povo. Alguém disse uma vez, aquilo que mais te indigna, é esse que é o propósito da sua vida. O que mais deixa você indignado, esse é o propósito da sua vida. Se você entra por aquele portão, e lá está 1 ou 2 servos para te recepcionar, e não te recepcionam de acordo,
Você estende a mão, ele está olhando para o chão. Não pode deixar uma pessoa dessa para recepcionar. As pessoas que vêm nova na igreja, olha que tipo de recepção. Não, isso não dá. Você acabou de descobrir seu chamado. Compra uma camiseta preta e vai para lá. Você já tem um propósito dentro da casa. Por quê? Aquilo que está indignando você, que está mexendo com você, é porque você sabe fazer. É porque você foi levantado para você. É porque você foi escolhido para fazer. Você já veio lá da eternidade com esse propósito. Quem está comigo aqui, levante a sua mão. Diga aleluia. Então Moisés fugiu, diga. Moisés fugiu. Depois dessa experiência negativa, Moisés foge e se esconde no deserto. Passa lá 40 anos escondido. Moisés tinha aversão dele mesmo. Ao ponto de ele dizer assim, mas quem sou eu? Eu sou um homem pesado de língua. Eu não sei conversar, não sei falar. E Deus falou, Moisés, fica tranquilo, eu vou levantar Arão para ser sua boca. Está resolvido o problema. Vou te falar uma coisa aqui. Você pode dar desculpa até onde você quiser dar, mas Deus sempre vai mostrar para você uma solução. Dê desculpa que você quiser dar, mas sempre Deus vai trazer para você uma solução. Quem está me entendendo, diga amém. A terceira característica, então, de pessoas que não têm um propósito, é que elas têm ou possuem aversão de si mesmas. Elas têm raiva das tentativas fracassadas, das coisas que não conseguiu fazer. Então, irmãos, devido a algumas limitações que você tem, limitações que eu também tenho. Eu tenho minhas limitações. Todos nós temos as nossas limitações. Há coisas que eu faço que dá muito certo. E há coisas que eu faço que dá muito errado. Dá muito errado. Não pense você que eu acerto todas. Porque temos limitações. Há coisas que pensamos que podemos fazer e não podemos. Agora, o duro é quando você faz pensando que podia, não consegue e acha que para o resto da vida não pode fazer mais. Você entendeu o que eu falei ou não? Só por uma experiência que você teve, negativa, aí você não se arrisca mais na mesma coisa. Não, porque eu já levei uma na cara, não vou levar a segunda. Irmãos, eu vou levar a segunda, vou levar a terceira, vou levar a quarta, vou levar até a quinta, até um dia que eu vou ligar essa lâmpada, ela vai acender, como fez o Thomas Edison. Thomas Edison né? Thomas Edison. Até o dia que ele conseguiu. É isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu tenho convicção do meu propósito. Mas pessoas que não têm o conhecimento e entendimento do propósito, elas entram em depressão por causa disso. Começam a sentir raiva delas mesmas. Pessoas que são aversas a si mesmas, elas passam a vida falando de coisas que não conseguem fazer. Oh, meu Deus do céu. Você já encarou alguma dessas pessoas? Olha para mim, irmão. É perigoso ficar perto delas. Porque veneno de cobra mata. E às vezes você que estava meio assim já para decolar no seu propósito, você encontrou um desses que são aversos a eles mesmos. E eles então começam a contar os seus fracassos. E vai um atrás do outro. E vai um atrás do outro. E esse, e mais aquele, e aquele outro. Todas as vezes que você encontra com essa pessoa, ela só fala de fracassos. E uma hora ela vai te convencer que você também é um fracassado igual ela. Porque há duas coisas que você precisa tomar cuidado. Olha para mim.
Há duas coisas que você precisa tomar cuidado no relacionamento com pessoas. Número 1, o fracassado, ele pensa que todo mundo é fracassado como ele. Isso é o básico. Número 2, o vencedor, toma cuidado com ele também. Porque tem vencedor que ele acha que ninguém pode fazer o que ele fez, porque as pessoas não têm o conhecimento, o dom, o talento e a habilidade que ele possui. Então são dois relacionamentos perniciosos. Você tem que fugir dos dois. Porque isso de uma forma ou de outra vai interferir na sua vida. Isso pode tirar o seu propósito. Quem está me entendendo, diga amém. Então elas estão sempre dizendo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, também não posso fazer aquilo outro. Você conhece pessoas assim? Elas não podem nada. Elas não podem nada. As pessoas que descobrem seu propósito, elas não criam, diga, elas não criam a versão de si mesmas quando não conseguem o êxito. Eu conheci meu propósito, entendi meu propósito, mas eu não fico com raiva de mim, a ponto de eu abrir mão do meu propósito, porque eu não tive êxito. Eu fico com raiva quando eu não tenho êxito em alguma etapa daquilo que faz parte do meu propósito. Eu fico com raiva. Os irmãos que são mais próximos de mim sabem disso. Eu quero ficar sozinho, eu não quero falar com ninguém. Eu fico meio bruto. E mesmo assim os irmãos me conhecem. E não entende e leva na cara. Bispo, ontem mesmo você estava tão bem, hoje o senhor está tão... Irmão, sai para lá, some da minha frente. Dá licença. Eu sou meio assim, sabe? Você não me conhece não, Auro. Dá licença, irmão. Não quero falar com ninguém hoje, não. Eu sou assim com todo mundo. Mas não estou com aversão de mim. A minha raiva é porque que eu não orei mais um pouco. Eu poderia ter jejuado mais. Eu poderia ter estudado isso aqui melhor. Eu poderia ter pensado e ter feito isso aqui de uma outra forma. Cabeçudo. Insensível à voz do Espírito. É assim que eu me trato. Porque eu preciso me autocorrigir. Eu preciso me autodisciplinar. Quem está me entendendo? Porque senão eu vou me acostumar aos fracassos. Você não pode se acostumar a isso. Tudo que o diabo quer é que você se acostuma, meu irmão. Quem está me entendendo? Então, pessoas que descobrem seu propósito não criam a versão de si mesmo quando não conseguem isso. Elas entendem que precisam fazer o quê? Elas entendem que precisam melhorar a sua habilidade. Elas entendem o quê? Que precisam mergulhar mais em Deus. Elas entendem que precisam de mais revelação que vem da parte de Deus. Elas entendem que precisam ouvir a voz de Deus que elas não ouviram há um mês ou 2 meses atrás. Elas entendem que agora elas precisam ouvir, estar mais sensíveis a essa voz. Pessoas que têm propósito não criam raiva de si mesmas, não criam aversão, não acham que são não, de forma nenhuma. Elas vão melhorar. Puxa vida, isso aqui eu poderia ter feito dessa maneira. Olha, isso aqui eu deveria ter agido dessa forma. Meu Deus, por que eu não fiz desse jeito? Isso revela que você tem propósito.
Agora, se você for orar e dizer, Senhor, eu não presto para nada mesmo, não sei porque que o Senhor me escolheu. O Senhor está enganado. Não. Se você ainda não conhece e descobriu o seu propósito, você precisa conhecer e entender o seu propósito. E um deles está aqui. Nós lemos hoje em 1 Pedro 2,9. Você quer ser um crente feliz? Quer ser um crente cheio de vida? Quer ser um crente abençoado? Abençoe outras pessoas. Isso faz parte do seu propósito de vida espiritual. Diga aleluia. Então, essas pessoas entendem que precisam melhorar suas habilidades, seus talentos e seus dons. E Deus, agora escuta isso que eu vou te falar. Olha para mim que eu estou terminando. Está pronto para ouvir o que você não quer ouvir? Não é Deus que vai melhorar você. Diga, não é Deus que vai melhorar. Não é Deus que vai me melhorar. Senhor, me melhora. Deus não fará isso. Deus não vai melhorar você. É você que repete o que você precisa fazer até você conseguir fazer. Sabe? Nós temos muito aquela coisa assim. Não, irmão, Deus vai dar você, Deus vai te dar. Não tem esse papo na igreja? Tudo Deus vai dar. Tudo Deus vai fazer. Então você não precisa fazer nada. Porque tudo Deus vai fazer. Até na enxada ele vai pegar para arar a terra para te dar comida. Vai esperando em Deus, né, pastor Marcelo? Não. O Senhor dará tudo. Olha para mim, irmãos. Se você quiser, você fará. Eu notei uma coisa aqui. Numa ocasião, não me lembro se foi na Júlia de Mesquita ou na Lucas Fortunato. Mas, numa ocasião, um irmão, carinhosamente, chegou para mim e disse assim, eu estou orando pelo senhor. Eu falei, ô irmão, aleluia. Quem dera se todo mundo fizesse isso, né? Eu estou orando para Deus te dar o dom de cantar. Eu falei, como é que é, irmão? Eu falei, por que o irmão está orando? Aí ele disse assim, porque às vezes o louvor não está trazendo a glória de Deus. Parece que os músicos, o pessoal, está tudo desconectado. Aí o senhor entra sem saber cantar. O senhor conduz o louvor de novo e a glória toma o lugar. Eu estou orando para Deus ensinar o senhor a cantar. Que a gente resolve o problema da igreja. Olha a cabeça dele. Deus vai me ensinar a cantar quando, irmão? Você acha que Deus vai abrir uma escolinha de música? E vai dizer, meu filho, senta nessa cadeira. Porque tem um servo meu orando, pedindo para mim te ensinar a cantar. Eu vou te ensinar hoje. Vai lá. Dó. Imagina. Pastor Sebastião. Deus te ensinando a cantar. Eu vou matar ele de raiva. Porque se dentro do meu propósito, presta atenção agora, hein? Dentro do meu propósito, Mauro, para que o meu propósito flua, para que o meu propósito expanda, tá certo? Há necessidade, ou existe necessidade de eu cantar, o que eu vou ter que fazer, pastor Juca? Eu vou ter que procurar uma escola de canto, né, pastora Tati?
vou ter que sentar lá e vou ter que aprender as notas musicais, a entonação e tudo mais relacionado ao canto. Esse é um grande problema que nós temos. Porque existem coisas que fazem parte do nosso propósito, que é necessário para que o nosso propósito expanda, avance e cresça, mas nós não estamos dispostos a fazer, nós estamos esperando Deus fazer. Eu às vezes vejo, quando o clima da glória está presente, e os irmãos começam a dançar, e aquela coisa toda, eu fico olhando, como que os irmãos dançam, né? Alguém diz, olha, está dançando no espírito, e aquela dança bonita. Você vai conversar depois com o irmão? Ah, não, bispo, porque antes eu dançava forró, eu dançava gafieira, antes eu dançava balada. Aí eu que nunca frequentei, estou lá tentando, né, irmão? Todo torto, todo fora do ritmo. Aí alguém, nossa, como é que o bispo dança mal para Jesus? Mas se eu quiser dançar bem, eu vou ter que aprender os passos da dança. Você já aprendeu isso lá na escola de samba? Não tem dança espiritual, dança é uma só. Agora depende para quem você dança. Ou dança para o diabo ou dança para Deus. Ou canta para o diabo ou canta para Deus. O negócio é o foco, é para onde vai. Quem está me entendendo, diga amém. O nosso querido pai na fé, bispo Wilson, era dançador. Ele dançava, eu nem sei se tem mais essa dança hoje, né? Ele dançava twist. Era uma dança da década de 60. Dançador de twist. Então eu me lembro quando eu me converti na década de 70 para 80, quando ele fazia o louvor já com os irmãos, ele começava a dançar twist no altar. E ele dizia, irmãos, eu dançava para o diabo, agora eu estou dançando é para Jesus. O meu twist é para Jesus. Aí todo mundo, nossa, como é que ele dança no espírito? Irmão, ele aprendeu a dançar. O que faz parte do meu propósito, e se eu não sei fazer, eu vou ter que aprender a fazer. Por isso tem muita gente perdendo tempo na igreja. Não, o dia que Deus me der. O dia que Deus me dá o dom da palavra. Irmão, eu já cansei de falar isso aqui. Pense num sujeito que não tinha dom de palavra. Era eu. Filho único, não tinha nem papagaio para conversar em casa. Se tivesse um papagaio, eu conversava com ele, mas nem papagaio eu tinha, conversava com um cachorro. Eu só via meu pai quando chegava para dormir, minha mãe, trabalho, eu para a escola. Não tinha ninguém para conversar em casa. Filho único, sozinho. Na escola, sentava na última carteira lá da classe. Era o último a chegar, o primeiro a sair. Bichão do mato. Aí o dia que eu entro na igreja, meu pai é curado de câncer. Estou lá sentado, nem era batizado. Ouço o bispo Wilson pregando. Aí o meu coração queima. Você vai ser um pregador. Fazer igual me Moisés. Eu não. Mas aquele dia, eu descobri e entendi o propósito para a minha vida. E eu perguntei para meu pai na fé, como é que eu faço agora? E ele me disse uma coisa. Você quer falar? Leia. Quem lê aprende a falar. Você sabe ler? Eu falei, isso eu sei. Então leia. Quanto mais você lê, melhor você vai falar. Isto lá em 1978, minha gente. Quanto mais você lê, mais você vai saber falar. Por isso, hoje eu não leio tanto quanto eu lia, mas eu acho que eu ainda leio bem hoje. Eu estava olhando uma postagem de alguém hoje, e ele dizia assim, você que está acima dos medíocres, quer sair da média, leia pelo menos meia hora todo dia alguma coisa. Todos os dias, tire meia hora para você ler. E você vai estar acima daqueles que não leem.
Porque quem lê sabe mais, quem lê conhece mais, aprende mais e fala melhor. Quantos estão comigo, digo amém. Deus dá o louvor, irmão. Agora o canto, eu preciso aprender as notas. Mas eu vou te falar uma coisa. Não é porque eu não canto que eu me sinto pior do que os irmãos que cantam. Ou que eu tenho raiva de mim mesmo por causa disso. Eu queria tanto. Por que Deus não me dá o dom da... O irmão disse que está orando para mim até agora, Deus não me deu o dom para cantar. Meu propósito nunca precisou de cântico até hoje. Meu chamado nunca precisou que eu cantasse. Então continua assim. Não vou me perturbar. Eu não vou me perturbar com isso. Quem está me entendendo, diga amém. Não vou me perturbar com isso. Acredite, há muitas coisas que você pode fazer sem ter um propósito. Todas as vezes que você diz que não pode, preste atenção e aqui a gente encerra. Todas as vezes que você diz que você não pode, você está diminuindo as suas forças e aumentando a sua fraqueza. Você já percebeu isso? Todas as vezes que você diz que não pode, você vai se afastando mais de coisas e de pessoas. Todas as vezes que você diz que não pode, você vai se sentindo mais incapaz da próxima vez que alguém te chamar do que você se sente hoje. Porque todas as vezes que você diz que não pode, você está diminuindo as suas forças e você está aumentando a sua fraqueza. O apóstolo Paulo disse, diante de todas as adversidades que ele passou, das experiências que ele teve, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que isso significa? Se amanhã o meu propósito de existência tem a necessidade que eu cante, então quando eu entrar numa aula de canto, o Senhor vai me fortalecer, Ele vai me animar, para mim com isso, até aprender a cantar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu falo para os irmãos aqui, hora ou outra eu converso um com o outro, eu digo assim, olha, tudo que um ser humano, olha para mim, tudo que um ser humano pode fazer no âmbito natural, eu posso. Eu não sei nada hoje sobre mecânica de avião, mas se eu quiser aprender mecânica de avião, eu vou entrar numa escola, vou aprender e vou dar aula. Não é porque eu não sei hoje que amanhã eu não vou saber. Se eu quiser aprender, eu vou aprender. Porque o que o homem natural faz, qualquer outro pode fazer. Por isso existe o YouTube aí hoje. Você não sabe fazer quase nada. Eu queria fazer uma reforma aqui em casa. Aí você chama o pedreiro, o pintor, o hidráulico, o eletricista, fica em tanto. Sangue de Jesus tem poder. Aí você vai lá no YouTube. Deixa eu ver como é que faz essa instalação elétrica. Deixa eu ver como é que faz essa instalação hidráulica. Espera aí, como é que pinta mesmo? Você vai lá no YouTube, né, John Paul? Vai lá e você tem todo o esquema de eletricidade. Você estuda aquilo, entende. Vai lá e faz a eletricidade da sua casa, não pagou nada para ninguém. Porque não é ninguém que tem dom de eletricista. São coisas que você aprende a fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Não tem dom de pintor. Você aprende a fazer isso aqui. Agora, quando eu tenho dificuldade de aprendizado, o que eu vou fazer? Eu posso.
todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, eu estou quebrando a minha cabeça aqui, mas eu não tenho cabeça de jumento, nem de idiota, nem de burro, porque o Senhor me fez a sua imagem e semelhança. Então, me ajuda a entender, me ajuda a compreender isso e me ajuda a fazer com o poder do Espírito Santo. Aí a coisa vai romper. Agora, tenta fazer a instalação elétrica da sua casa. Você vai explodir o transformador da esquina. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mano, quando eu conheci, descobri meu propósito, já repeti, vou dizer para você de novo, vou repetir. Eu disse para mim mesmo, como eu posso ser um pastor? Não sei conversar com as pessoas. Meu vocabulário é muito pequeno. Sou tímido, etc, etc, etc. Mas eu tive que aprender. O dom e a habilidade espiritual eu tinha ela. Amém ou não amém? Você também tem. Mas há algumas coisas que a gente precisa aprender. E eu simplesmente dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a sua mão e diga isso. Diga mais alto. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que isso significa? Escreva aí. Isso significa que eu recebo força para fazer. Eu não tenho força para fazer. Mas em Deus eu recebo força para fazer. Se eu recebo a força, então eu vou superar. Não é igual He-Man, eu tenho He-Man, né? Eu tenho a força. É o He-Man? Eu tenho a força. Não, eu não tenho. Ele tem. E nele eu terei a força dele. E aí então eu posso fazer qualquer coisa em seu nome. Quantos receberam essa palavra nessa noite? Então dê um aplauso ao Senhor.